E aí, pessoal das ciências jurídicas e do mercado imobiliário, sejam muito bem-vindos a mais essa análise interativa. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo numa atualização que é simplesmente crucial e altamente prática para o direito urbanístico e registral. Nós vamos dissecar um caso prático super interessante sobre o regime de afetação em loteamentos urbanos, passo a passo para desmistificar cada detalhe. Bora lá? Bom, vamos direto ao ponto e mergulhar fundo nisso. Para a gente entender o caso de hoje, precisamos sacar uma mudança de paradigma gigantesca trazida pelo Marco Legal das Garantias, a Lei 14.620 de 2023. Historicamente, quando a gente falava em patrimônio de afetação, aquela famosa blindagem patrimonial que protege o empreendimento, o mercado associava isso quase que 100% às incorporações imobiliárias, à construção de prédios. Mas com essa atualização, a lei agora permite expressamente criar essa mesmíssima blindagem para os loteamentos urbanos. Gente, isso é uma verdadeira revolução na segurança jurídica de todo mundo que atua na área. E é exatamente aqui que a nossa história ganha vida com o caso do Pedro, que vai servir como a grande âncora da nossa análise. Acompanhe comigo a situação. O Pedro é dono de uma gleba urbana gigante que pega ali os municípios Alfa e Beta. Visando lucro, ele quer subdividir isso em lotes para construção, abrindo novas ruas, tudo certinho. Só que tem um porém. Como o Pedro tem vários outros negócios, ele vive tendo atritos jurídicos com parceiros e credores de outras áreas. Então, para proteger esse novo projeto do loteamento, ele quer submeter tudo isso ao regime de afetação. O nosso grande desafio agora é pensar junto. Afinal, o que o especialista informou corretamente ao Pedro? Vamos analisar as opções? Dando uma olhada na primeira alternativa, a letra A. Ela afirma com toda certeza que a afetação faz com que a gestão do dinheiro passe para uma tal comissão de representantes dos adquirentes. Mas, vem cá, será mesmo que a lei tiraria o controle do dinheiro da mão de quem está desenvolvendo o projeto e entregaria num prato cheio para um comitê de compradores? Olha, sem chance, isso quebraria a lógica do negócio. Podemos riscar essa alternativa. Isso ilustra de forma brilhante o que o próprio texto da lei estabelece, sem deixar margem para dúvida. O artigo 18A, parágrafo 5º, é muito claro. Os recursos financeiros integrantes do patrimônio de afetação serão administrados pelo loteador. Fim de papo. A comissão de representantes até pode existir para fiscalizar o andamento da obra, claro, mas colocar a mão na massa e administrar o caixa, isso fica estritamente com o loteador. Passando agora para a alternativa B. Ela basicamente joga um balde de água fria dizendo que a afetação seria só uma garantia amarrada ao negócio pré-existente e conclui de forma categórica: o objetivo de Pedro não pode ser realizado. Mas espera aí, será que a vontade do Pedro é mesmo impossível no mundo jurídico? Absolutamente não. Essa premissa está toda errada e a gente já pode anular essa opção. Afinal, o próprio começo do artigo 18A já derruba essa tese por completo. A lei diz com todas as letras: a critério do loteador, o loteamento poderá ser submetido ao regime da afetação. Percebem? É uma escolha. A criação dessa blindagem independe da existência de uma dívida anterior garantida. Na verdade, é um mecanismo inteligente de segregação de riscos para garantir que as famílias recebam seus lotes. Ou seja, a pretensão do Pedro é super viável. Agora, analisando a letra D. Prestem bastante atenção na malícia da banca aqui. Eles tentam confundir, afirmando que a afetação cria apenas um direito de preferência numa eventual penhora e ainda focam em dívidas tributárias. Pessoal, isso soa como uma regra inventada. E, na verdade, a afetação não é sobre quem está no topo da fila de cobrança. Essa também está fora. Então, o ponto crucial que a gente precisa fixar aqui é entender a essência desse instituto. A essência não é criar preferência numa fila, é criar uma muralha, a incomunicabilidade absoluta. O texto do parágrafo 1º diz: o patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do loteador. É literalmente uma bolha protetora. As confusões e os BOs empresariais que o Pedro tem lá fora com outros sócios não vão encostar sequer um dedo nos recursos deste loteamento. E aí, chegamos na letra E. Atenção total aqui, porque essa é a clássica pegadinha de prova sobre prazo. A opção afirma que o regime deve ser requerido lá no processo de instituição do loteamento inicial. Essa palavrinha mágica, o deve, dá a entender que se o loteador perder aquela janela do início, já era. Nunca mais vai poder blindar. Bem, assim como as outras, isso não tem amparo legal nenhum. Vamos cortar ela fora. Agora, o que é realmente interessante neste slide e na inovação da lei é a liberdade gigantesca dada ao loteador. O
O artigo 18b fala de forma claríssima que o patrimônio de afetação é constituído mediante averbação no registro de imóveis a qualquer tempo. Não tem essa de obrigatoriedade lá na fundação. Quer fazer depois porque a estratégia financeira mudou? Quer dizer, a lei fala que pode sim no momento em que for melhor para o projeto. Simples assim. O que nos deixa, claro, com a nossa grande vencedora reinando isolada na tela. A letra C é o gabarito oficial, cravado, dessa questão. A alternativa diz exatamente isso. O objetivo do Pedro isola o loteamento do patrimônio geral dele. Aquele terreno específico passa a responder somente por dívidas do próprio loteamento e pela entrega dos lotes ao pessoal que comprou. É a síntese mais redonda e perfeita do espírito da legislação. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática para fechar o nosso raciocínio. No fim das contas, o Pedro consegue exatamente o que ele planejou. O objetivo é viável, a afetação cria um escudo patrimonial intransponível e todas aquelas brigas que ele tem com outras pessoas não vão afetar esse loteamento em nada. O terreno, a grana rolando ali e toda a infraestrutura ficam presas a um único propósito: garantir a conclusão da obra e entregar os lotes urbanizados para as famílias. E para fecharmos a nossa imersão de hoje, fica uma reflexão muito bacana para o mercado como um todo. Como é que essa ferramenta de blindagem que aterrissou em 2023 para os loteamentos vai chacoalhar o cenário de segurança e de investimentos em desenvolvimento urbano no Brasil? Porque pensa bem, diminuindo o risco para quem compra, a gente pode muito bem ver um novo boom de financiamentos e muito mais confiança na hora de investir no setor imobiliário, na verdade? Fica aí a provocação para acompanharmos bem de perto as cenas dos próximos capítulos nos cartórios e tribunais. Valeu demais pela companhia em mais essa análise aprofundada e até a próxima!